Boa noite, gente. Hoje a live traz um tema muito importante, mais uma vez. Porque aqui o objetivo é que a gente fale sempre de coisas muito importantes. E hoje o tema da live é: e quando o problema sou eu? A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos. Então vamos chegando, vamos entrando. A gente vai esperando o pessoal aí, chegando. Boa noite, irmã Cláudia. Tudo bem? Sempre presente. Beth, seja bem-vinda, eu já vou te chamar. Oi, Edileuza Soares. É Soares, né? Boa noite. Que bom ter vocês aqui em mais uma noite, mais uma live, mais uma oportunidade de a gente bater um papo super interessante. Oi, Ana Paula Lima, minha linda. Tudo bem? Silvio. Oi, Silvio. Tudo bem por aí? Ana Paula, minha querida colega de trabalho. Angetrina Faria. Oi, Angetrina. Marielle Lima, seja bem-vinda. Oi, Fer. Fer de Assis. Sejam bem-vindos, gente. Vou chamando a Beth aqui. Como é que tá o som, gente, para vocês? Tá legal aí? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um okzinho aí, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo certinho, se o som tá legal para vocês. Como que tá chegando aí? Beth. Beth já vai entrando. Suas lives são demais, Gi. Ai, que fofa. Ai, gosto tanto de você, Ana. Oi, Beth. Oi, Gi. Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria poder receber você aqui, viu? Seja bem-vinda. Eu aqui me alegro desse convite, de poder estar aqui com você, partilhando essa uma hora, né? Eu garanto que vai ser uma hora muito boa para todo mundo que estiver aqui com a Ah, gente. com certeza. Eu também acho. A Rô de Assis chegando também. A Rô de Assis é minha mãe. Olha só, minha mãe assistindo a gente, Ó, Beth. Jane Edson, seja bem-vindo. Vamos dar um oizinho aqui pro pessoal que tá chegando, Beth, porque depois da conversa a gente não consegue muito dar uma atenção aqui pro pessoal, né? vamos lá. Vou botar meus óculos aqui. Rosilda, isso, quem você conhecer aí da tua turma, você também dá um Ok, oizinho. Né? tá Eu sei que você joia. divulgou bastante a live, né? Seu Coloquei os grupo. amigos todos, tá vindo aqui para assistir com a gente, para participar. É. Ah, e a Fer é minha irmã. Ah lá, Fer. Ó, Gente, a Fer tá aí. Pronto, falei, Fer. sei. Ai, gente, que bom ter vocês aqui, viu? Que joia. Bom, Beth, eu queria que você se apresentasse, né? Tem gente que não conhece a Beth, tem gente aí mais conhecido da Beth que não me conhece, então a gente vai se apresentar. Eu queria que a Beth se apresentasse primeiro. Beth, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, né, para o pessoal que não te conhece. Então, sou a Beth. Eu moro aqui em Maracaí, eu sou casada, tenho dois filhos, tenho dois netos. Sempre trabalhei meu trabalho mesmo era no ramo de vendas. Eu sempre trabalhei com roupa, com confecção, né? Uhum. E agora, de algum tempo para cá, eu comecei a trabalhar sempre trabalhei com pessoas, embora seja na área de roupa, sempre tive um trabalho muito grande na comunidade, um trabalho muito grande na igreja, e sempre gostei de mexer com pessoas, mexer com gente e estar sempre em contato com as pessoas. E agora, de algum tempo para cá, eu comecei a fazer um trabalho mais profissional nessa área. Então, trabalho de coach, de mentoria, de ajudar pessoas, de desenvolvimento humano. Então, mais uma coisa mais profissional nessa área que eu sempre fiz. E estou gostando bastante disso. Que legal. Há quanto tempo você está trabalhando mais especificamente nessa área, Beth? Mais profissional, eu estou começando agora. Comecei o ano passado, né? Ah, que bacana.
no ano Que passado, bom. mas esse trabalho de igreja, de liderança, de coordenação, de articulação, de atendimentos, já fazem, assim que eu tenho trabalho na comunidade, já faz 20 anos, então a gente já tem uma bagagem, só Ufa, canalizou isso agora, só profissionalizou isso agora, mas já faz bastante tempo que a gente está tá aí no processo, no caminho. que legal. E você já está atendendo? Vou começar a ter, já estou atendendo, já faço atendimentos, agora que eu já Uhum. estou com o meu espaço aqui pronto, então a gente vai começar com mais, assim, com mais, ter mais espaço, mais pessoas, então agora eu já estou pronta para ter mais clientes. Eu vi que você está preparando um espaço todo confortável, aconchegante aí, né? Isso. É porque a gente sempre fazia um atendimento mais, era menos pessoas, então agora, como eu quero atingir um público maior, então eu já estou me preparando para isso, né? Preparando com Ah, os cursos, me preparando com a divulgação, enfim. que legal, Beth, que bom. As pessoas precisam de muita ajuda, né? E se você Assim. reconhece em tudo isso um chamado, uma missão, eu tenho certeza que de fato você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, viu? A gente é uma coisa que eu me identifico muito, né? Uhum. De estar ajudando as pessoas. E aí, quando eu encontrei no coaching esse método para poder ajudar as pessoas, eu me identifiquei muito com isso. Porque, na verdade, tirar do outro o que ele tem de melhor é o que me encanta. Olhar para o outro, saber que ele pode se desenvolver, que ele pode ir para frente, que ele pode ter uma vida melhor e eu posso estar nesse processo de ajuda, é o que me realiza, né? Então, realmente eu faço algo que eu gosto de fazer, né? De olhar para a pessoa e saber, não, você pode. Você pode, eu estou Uhum. aqui, eu posso te ajudar. Então, de fazer com que a pessoa se descubra quem ela se encontre com ela mesma e depois assim possa se encontrar com os outros e possa ter essa vida e vida em abundância, né? Então, para mim Ai, é que muito delícia. fascinante essa área. Que bom. Bom, gente, e aí para aqueles que não me conhecem, né, pessoal que acompanha a Beth e está aqui nessa live justamente porque ela convidou, eu sou a Gisele, eu moro aqui em Assis. É Gisele de Assis, gente, porque é meu sobrenome, tá? Mas eu também moro aqui na cidade de Assis. Não creio que você é Gisele porque é seu sobrenome. Eu nunca soube disso, conheço. Não é porque Verdade, você né? mora em Assis? Não, eu até brinco com o Betinho, porque o Betinho agora ele divulga o nome dele É, como Betinho de Assis. Eu falei, ai, sim, Beto, eu posso dizer isso, você não. Porque não além dele não creio. ser de Assis, ele não é daqui da cidade, ele veio de fora, né? Eu brinco com ele. Mas eu moro aqui em Assis, mas o meu sobrenome é Assis, né? A Que família do meu pai legal. é Assis. E eu sempre morei aqui, me formei aqui, sou casada com o Marco Antônio há 15 anos e nós temos 3 filhos, né? Todos meninos aqui em casa. Uhum. O Gustavo, o Matheus e o Daniel. O Daniel tá me assistindo também lá com a vovó. E eu sou psicóloga na clínica já há 11 anos. Eu me formei há 12 anos, há 11 anos eu trabalho na clínica. Sou logoterapeuta, né? Essa é a minha especialização. Trabalho também com traumas, né? Trabalho com EMDR e com Brain Spotting, que são técnicas americanas de tratamento de situações traumáticas. E também amo, já fiz um curso de coaching pelo IBC, Beth, mas assim, eu senti que foi uma experiência boa para mim como pessoa, mas eu não senti esse chamado de trabalhar, né, com o coach como ferramenta, sabe, para oferecer aos outros, né? E aí eu fui buscando ferramentas mais clínicas mesmo, né? E ferramentas até, claro, eu preciso pensar também na autorização que o CRP me dá, né? Que o CFP me dá de trabalhar, nem todas as ferramentas são aceitas, né? Enfim. E então eu fiquei na clínica mesmo, né, cuidando dessa parte mais doentinha das pessoas, embora a logoterapia tenha trazido esse novo para a minha atuação clínica também, porque a logoterapia ela enxerga o que há de saudável também no ser humano, né? O que há de
de intacto, porque o lado espiritual não adoece, né? É o que a logoterapia nos traz. Então é uma dimensão maravilhosa e tô amando, né? Dividir um pouquinho com você a questão da logoterapia. E acho que você vai amar também, né? Porque a aplicação na educação é algo também extraordinário, viu? Você tem que conhecer. Muito bem. Bom, gente, eu tive a ideia de chamar a Beth, né? A Beth é uma pessoa que eu gosto muito, embora a gente não se veja quase nunca. Eu nem me lembro a última vez que a gente se viu, né, Beth? Eu particularmente não Pessoalmente faz lembro. tempo. Faz tempo. Mas a gente se conhece acho que há mais de 20 anos. Sim. E a Beth fez uma postagem esses dias nas redes sociais dela, né? Falando um pouquinho desse momento da quarentena e falando que tem gente que reclama porque agora está em casa, tem gente que se não estivesse em casa estava reclamando do mesmo jeito, né? E aí me veio a ideia assim, poxa, a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, mas e além, né? Porque a Beth está trabalhando com relacionamentos. E quantas vezes a gente está tão insatisfeito com a vida, a gente tá murmurando aqui, murmurando ali, mas a gente não percebe a nossa responsabilidade naquilo que a gente está reclamando, né, Beth? Isso. E aí veio esse tema, né, na minha cabeça. E eu mandei mensagem para Beth, se a gente falasse disso, né? E quando o problema sou eu? Por quê? Porque geralmente as pessoas vêm procurar ajuda e apresenta uma lista pra gente, né? Inclusive uma lista de nomes. Ó, tem fulano, tem ciclano, meu problema é esse, meu problema é aquele, é aquela, meu problema tem CPF, né? Tem nome, CPF. Mas e eu? E eu em tudo isso? Como é que fica a minha responsabilidade nesses relacionamentos? E a gente não é tão difícil a gente encontrar dificuldade nessa responsabilidade. Porque projetar, né? Terceirizar o problema é muito fácil, né, Beth? Gi, eu vejo assim isso como como quando eu pensei nisso foi na insatisfação das pessoas, primeiro, né? Na insatisfação. Hoje a gente tem pessoas muito insatisfeitas, parece que nada contenta, nada tá bom. Foi um primeiro ângulo. E depois, quando a gente lançou, né, esse tema para a gente poder conversar um pouquinho, e se o problema sou eu, né? Se o problema sou eu, então eu penso assim, até a gente chegar nesse e demora muito. E quando o problema sou eu, né? Então isso demora muito. Por quê? Porque quando a gente chega nesse ponto, é porque todas as possibilidades já se esgotaram. Veja bem. Primeiro, nós terceirizamos o problema, então a gente procura resolver ele de todas as maneiras. Aí quando a gente chega num ponto, ou quando a pessoa chega num ponto que ela diz, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais. Se esgotaram as minhas possibilidades, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer para resolver esse problema. Então aí, né, que vem, e se o problema sou eu, né? Então aí ela consegue cair em si para ventilar essa possibilidade, porque é algo muito difícil, né? Poder reconhecer que eu sou o problema não é algo fácil, né? É isso que eu ia te dizer. É bem provável que a maioria das pessoas só consiga enxergar isso quando estão acompanhadas por alguém, seja por um Sim, psicólogo, seja por um mentor, né? Porque isso. é dolorido você reconhecer que o erro está em você, ou que o problema é você, né? Está Sim. sendo problemática essa relação por responsabilidade sua. Isso é dolorido. Então, nem É? todo mundo vai conseguir enxergar isso sozinho, né, Beth? Não, não consegue. Porque é mais fácil eu colocar no outro a responsabilidade da minha vida, né? Mas isso é natural, é comum, todos nós fazemos isso, né? Primeiro a gente fala o nome, o CPF, o endereço, o problema é de todo mundo. Para quando chegar em mim, mas então não são todos que têm essa maturidade, né? Às vezes precisa ter um momento de dor muito intensa para chegar nesse ponto, né? Às vezes precisa ter um sofrimento muito grande para depois de esgotada todas as possibilidades a pessoa dizer, mas será que o problema não sou eu? Né? Uhum. E reconhecer, porque Gi, não adianta eu dizer para você que o problema é você. Se você não validar isso, se você não reconhecer isso, não vai resolver nada, porque ninguém muda ninguém. Se eu
não chegar para mim e me reconhecer que o problema sou eu e buscar uma mudança não vai resolver nada. Então, por isso que Exato. eu vejo muito difícil as pessoas enxergarem nesse ângulo, né? Nesse ponto. E eu acredito que o processo é tão difícil justamente porque hoje as pessoas fogem da dor, Beth. As Sim. pessoas, elas não abraçam um processo que naturalmente é dolorido. A Uhum. tendência é se afastar do que dói. E autoconhecimento dói. Dói muito. Autoconhecimento vai mexer com coisas que a gente não quer mexer, Uhum. mas são necessárias, porque não tem um outro caminho para amadurecer do que esse autoconhecimento, né? Sim, é Eu não verdade. conheço nenhum outro caminho. Você conhece outro caminho? Não, a Não tem jeito. maturidade, a resolução dos nossos problemas é só quando a gente tem coragem de olhar para nós, ver que nós temos falhas, ver que nós temos defeitos, que nós temos problemas, mas que isso é possível de uma mudança, né? Mas primeiro tem que olhar, e muitos não querem olhar. Muitas pessoas passam a vida toda fugindo do que elas são, perdendo a sua identidade de pessoa, não olhando para aquilo que ela é de verdade, com medo do que vai encontrar lá dentro, né? Com medo de se reconhecer. Sim. Então aí é que tá, ela perde a chance, ela perde a oportunidade de ter uma vida melhor, de ter uma cura, de ter uma libertação, né? E também eu vejo assim de outro ponto, assim, muito importante, que quando eu estou com as rédeas da minha vida nas mãos, a responsabilidade é minha. Então, muitas vezes é mais fácil eu jogar a responsabilidade para o outro, eu dizer que o problema é o outro, porque daí eu não assumo a responsabilidade. Claro. Eu não assumo, né, os meus erros, que o problema sou eu. Então, quando a responsabilidade não é minha, então é mais fácil. Tudo se torna mais fácil, né? E aí, se eu não assumo, eu não preciso me comprometer, porque a Isso. verdade sobre nós é algo que nos compromete, né? Uhum, verdade. Se você tem um olhar sobre você que mostra a verdade, você tem que se comprometer em mudar, né? Em transformar aquilo. E quando a gente nega essa possibilidade de transformação, essa possibilidade de crescimento, mesmo diante da dor, Frankl, né, que é o fundador da Logoterapia. logoterapia, ele fala que muitas vezes a gente reduz a pessoa humana ao nível animal. Se eu achar que aquela pessoa não pode mudar, não pode ser melhor, ou se eu acreditar que eu não posso mudar, eu não posso ser melhor, quantas vezes o discurso das pessoas é assim, né? Ah, mas eu sou assim. Eu Você sou me assim, não mudo, conheceu né? Quem assim? quiser que me engula. Você já ouviu isso? Quem quiser que me engula, porque eu sou assim mesmo, né? Isso. Então, que se dane o mundo. Eu sou assim, eu preciso ser aceito dessa forma, né? Então, assim, eu estou me reduzindo ao nível animal, Sim. né? Eu não estou permitindo que o que há de mais humano em mim, né, me transforme. Porque eu tenho a capacidade de ir além para qualquer condicionamento, né? Para qualquer situação que possa existir em mim, para qualquer situação que a minha história trouxe na minha vida, Tá eu travando, posso ir além Gi. disso. Tá travando? Você tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Sim. Isso, pode continuar. Tá legal agora. Então, se eu Então, tenho eu essa vejo assim, possibilidade de ir para além de mim, por que não? Né? Mas eu preciso aceitar que esse processo naturalmente é dolorido, né, gente? É dolorido. Oi, oi. oi, oi, aí foi, agora foi. Uhum. Gente, se estiverem travando para vocês, vocês vão nos avisando, tá bom? Vai dando um oizinho aí. Entrou bastante gente aqui agora. Kátia, Rô Souza, Kátia Xavier, um Rosângela, abraço. minha nora, um beijo na Miguel Rosângela. José, A Neia minhas Cornielli irmãs também, nossa também lá do Mato querida. Grosso, Dileuza, Eliana, Elide. Mas, Gi, voltando ao que a gente estava conversando, eu vejo assim também, ó. Veja bem, Hum. quando eu aceito, né, que o problema sou eu, quando eu já consigo chegar nesse ponto, eu trago clareza para a minha vida. Eu trago clareza. Gi sumiu, voltou. Oi, tô te ouvindo. Oi, pronto.
Aí, quando eu aceito isso, eu consigo trazer luz para a minha vida, que nem você estava dizendo. O autoconhecimento, conhecer-se é muito dolorido. Só que a partir do momento que eu aceito isso, eu jogo luzes nas minhas sombras, na minha sombra, no meu lado, né? Que às vezes eu não quero enxergar, eu não quero reconhecer, né? Eu consigo ver uma clareza. E quando eu olho para essa clareza, eu consigo ver que o outro, ele tem a sua parcela, mas que o que eu vou fazer com isso é o que vai fazer a mudança acontecer na minha vida, né? Porque Perfeito. tem muitas pessoas que falam, eu tenho depressão porque eu fui abandonada, eu não subo, eu não tenho uma promoção no meu trabalho porque meu chefe me persegue, eu sou isso, então sempre está jogando no outro, é por causa da situação do país que está assim, é por causa disso, então está sempre arrumando um culpado para a sua situação e não se assume a sua parcela de responsabilidade. Outros podem ter? Podem sim. Mas eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Quando eu consigo ver isso com clareza, aí eu consigo mudar a situação, né? Então eu acho que isso é importantíssimo. Eu tomar propriedade de que eu posso mudar a minha vida e eu posso mudar a minha situação, né? Exato. Vejo isso como uma forma Perfeito. assim essencial para que essa mudança aconteça. Uhum. E aí, a partir disso, a gente vai amadurecendo na vida, né, Beth? Eu não acho que a gente só aceita esse processo quando a gente está maduro. Eu acho que no caminhar em direção a isso, a gente vai amadurecendo. O amadurecer é isso, é esse enfrentamento diário, né? Das minhas misérias, Até da... porque é um processo, né? Ninguém muda do dia para a noite, né? É um Exato. processo, né? E você E sabe você que eu sabe um tava... outro ponto? Eu tenho outro ponto que eu acho interessante a gente abordar, que é Uhum. a questão do vitimismo. Tem muitas Nossa. pessoas que se fazem vítima da situação porque elas têm ganho nisso, né? Sim. O dó, o coitado, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade, eu não tenho isso. Então elas se fazem de vítima da situação. Então, quando elas se colocam como vítima da situação, muitas vezes ela tem ganho com isso. E ela não quer se resolver como pessoa. Ela não quer tomar a vida dela nas mãos porque ela tem ganho emocional, ela tem ganho financeiro, ela tem uma série de ganhos quando ela se torna vítima da situação. Então, quando eu sou coitadinho, as pessoas vão olhar para mim. Quando eu sou a vítima do problema, eu vou ter mais amor, eu vou ter mais reconhecimento, enfim. As pessoas que se fazem, que se vitimizam, elas, por trás dessa vitimização, elas sempre têm um ganho. Então, elas não querem tomar rédeas da situação porque elas vão perder. Então, acaba colocando na mão do outro a sua vida, acaba delegando para o outro a solução para os seus problemas, porque é mais fácil. Se alguém disser assim para mim, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, eu não vou errar. E se eu errar, a culpa é do outro, não é minha. A partir do momento que eu tomo a decisão, se houver um erro, se houver uma dificuldade, fui eu que fiz, né? Então, muitas vezes, essa é uma fuga, né, que a pessoa faz. Ela se vitimiza para fugir e não enfrentar a realidade. E é uma atitude drástica, né? Viktor Frankl fala dessa atitude do vitimismo. Porque ele é como se o vitimismo alejasse a pessoa que naturalmente poderia se posicionar de outra forma. E olha, gente, a gente não está dizendo aqui, quando a gente fala do vitimismo, que as vítimas não existem. As vítimas existem, mas o vitimismo adoece. É Ou diferente, seja, né? esse posicionamento constante, como se eu não pudesse viver, né, por conta do que me aconteceu, sabe? Isso adoece, isso te congela. Isso não permite que você cresça, porque uma situação difícil, uma situação limite, ela tem muito potencial para nos amadurecer, né, Beth? Isso, Então, porque muitas vezes existem, você é vítima da situação, mas sim, está bem, sim, você é vítima, mas e o que você vai fazer daqui para frente?
Você vai ficar se lamentando, você vai ficar se vitimizando? Não. Eu sofri, né? Eu sofri, eu fui vítima disso, mas o que eu vou fazer agora com essa minha dor, com esse meu estado, com isso que fizeram comigo que vai fazer a diferença, né, Gi? Por isso que a gente fala assim que é um processo, que muitas vezes a gente não dá conta de resolver ele sozinho, por isso que a gente precisa de um psicólogo, de um terapeuta, de um mentor para nos ajudar. Porque principalmente as pessoas que são vítimas, né? E existem situações que são muito difíceis, elas causam uma dor muito profunda. E você, muito mais do que eu, como psicóloga, sabe dizer isso, que são dores que mexem com a alma, né? Com o ser humano mesmo. Mas tem como eu buscar uma força dentro de mim que está lá para me poder me colocar acima disso que me aconteceu, colocar acima daquilo que fizeram comigo, né? Foi feito, mas agora o que eu vou fazer para mudar essa situação? Eu acho que a diferença tá aí, né? O que faz essa virada de chave, o que faz a gente mudar isso é quando eu me conscientizo. Eu fui vítima da situação, eu fui vítima daquela pessoa, mas agora eu sei que eu posso mudar tudo isso. Eu sei que eu posso mudar a minha história, eu sei que eu posso mudar a minha vida. E O não ficar me Gerson, lamentando. sim. O Beth, o Gerson está fazendo uma pergunta aqui pra gente. Gerson, só esclarece para mim. Você está perguntando, mas isso não seria impulso involuntário? O que seria impulso involuntário que você está perguntando? O vitimismo? É isso? Só esclarece aqui para a gente poder tentar te responder. Oi, Sabrina. Sabrina tá entrando ali, ó. Sabrina tá lá no Paraná, de Rolândia, um abração para Teve você, gente que Sá. acenou para você também aí. Arlete Barbosa. Oi, Arlete. Sandra também. Seja bem-vinda, viu, Sandra? Cate Pires, Nádia. Tudo bem, gente? Sá. Esse vitimismo, na verdade, não é impulso, sabe, Gerson? Porque assim, nós temos impulsos, né? Nós temos impulsos naturais, e principalmente impulsos para sobrevivência. Mas diante dos sofrimentos, diante das situações, nós temos algo muito maior e mais importante do que os impulsos, que é a nossa liberdade interior. Viktor Frankl dizia assim, olha, que pode ser tirado tudo de um homem, tudo. E ele diz isso porque ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Tá? Então eu até recomendo o livro Em Busca de Sentido para quem não conhece a história, né? Muito bom, excelente. E aí ele narra a história dele no campo de concentração e ele diz, né, com toda essa experiência dele, que pode ser retirado tudo da pessoa humana, tudo, menos a sua liberdade de decidir qual posicionamento ela vai ter diante das situações, seja elas quais forem, entende? Quem está dizendo isso é alguém que sofreu o horror de um campo de concentração. E no E campo de ele achou concentração, sentido, né, Gi? Acho bonito sim, assim, que diante de toda a dor, ele encontrou um sentido para continuar a lutar. Então, assim, eu posso ser vítima de toda não, vamos por assim, eu posso ser vítima de uma situação muito dolorida, mas enquanto eu encontro um sentido para continuar vivendo, apesar do que eu sofri, do que eu vivi, aí eu isso, consigo ressignificar, eu consigo encontrar algo maior, né? Nisso aí. isso. Então, assim, ele foi vítima, né, do nazismo, ele foi vítima da Segunda Guerra Mundial, ele, a sua família, ele foi vítima, mas ele não ficou utilizando dessa história triste, medonha, sabe, para que as pessoas pudessem dar atenção a ele, para que as pessoas pudessem dar amor a ele. Não, ele foi viver, ele foi construir uma teoria linda, ele foi servir as pessoas com o legado científico dele, né? Ele continuou sendo médico, cientista, filósofo. Claro que ele sofreu horrores, claro que ele desceu até... Ele tem uma passagem que ele diz assim, que num dos livros dele, que... ai, como é que ele fala mesmo? Eu encontrei sentido ajudando as pessoas a descobrirem o sentido das suas vidas. Mas primeiro eu precisei descer lá quase nos infernos do desespero. Então ele E é também lindo passou isso. por isso.
ele também viveu desespero, ele também viveu depressão. Ele vivia com a morte muito próxima dos seus olhos o tempo todo. Ele conta, né, no livro quantas vezes ele se safou da morte por muito pouco, quase que por sorte. Então você imagina a tensão de um ser humano vivendo desse jeito, né? É que muitas pessoas acham assim que o ter um sentido na vida, você está isento de problemas, você está isento de situações difíceis. Não. Não, Nós não. temos problemas, nós temos situações difíceis, que nem você falou, nós temos crise de ansiedade, principalmente nos tempos de hoje. A gente tem a depressão muito forte aí, que ela está assim constante. Mas quando eu encontro um sentido para viver, eu encontro um sentido para lutar contra essas dificuldades. Eu encontro um sentido para que mesmo depois do luto, eu sei que tem vida. Mesmo que eu perdi alguém, eu sei que eu preciso continuar vivendo. Mesmo que alguém me traiu, eu sei que eu posso confiar em outras pessoas. Porque ela nem todo mundo é igual. Então, quando eu começo a olhar, que nem você disse, eu encontrei sentido ou eu encontro sentido quando eu consigo fazer sentido na vida de outras pessoas. Isso é muito bonito, a gente vê isso quando a gente atende alguém e a gente vê que a gente pode colaborar, que nós podemos ser um canal de graça na vida da pessoa, ajudando ela a se encontrar. Mas para ajudar o outro a se encontrar, eu preciso me encontrar primeiro. E isso é difícil, mas quando isso acontece é muito rico, é muito lindo, né? Exatamente. E aí, Franco, tem uma outra, voltando no nosso tema, que é, e quando o problema sou eu, Franco diz que o homem, Beth, ele é responsável por quem amar, por como amar e por como sofrer. Ou seja, diante de uma situação, o homem sempre é responsável. Eu sou livre para quê? Eu não sou livre de algumas situações, mas eu sou livre para ser responsável. Então, quando eu consigo olhar, quando eu consigo ter essa clareza de que eu preciso me responsabilizar pelas minhas escolhas, que eu preciso Sim. fazer escolhas, porque quem não faz escolha, gente, já está fazendo uma escolha, Tem, de né? qualquer maneira, ele De está. qualquer maneira, tem gente que acha que não, que vai ser poupado das consequências. Não, quando você não decide pela sua vida, você já está decidindo por muitos E outro caminhos. decide por você e ele vai decidir nem sempre, ou na maioria das vezes não é o que você quer. Aí a sua mão, a sua vida está na mão do outro. Quer dizer, você pegou algo que é lindo, maravilhoso, que é a sua vida, que é a sua liberdade, que são as suas escolhas, que são os seus valores, que é tudo aquilo que Deus colocou de mais lindo, e você, ao invés de pegar isso como uma joia preciosa e cuidar disso, o que você faz? Você entrega para outra pessoa. Então isso é muito triste, né? E é muito. A gente vê isso assim, que é uma coisa que acontece diariamente, a gente vê pessoas que fazem isso. Você sabe por quê? Quando você fala aí agora, né? Deus nos deu tantos presentes e às vezes a gente não sabe usufruir, né? O livre-arbítrio é um deles. E o mais lindo é que na logoterapia a liberdade é vista como um ponto, como algo facultativo no ser humano. É facultativo, porque eu posso ser livre, mas eu posso agir como não sendo também. Uhum. Né? A decisão é pessoal. Por isso Sim. que não são impulsos, Gerson. A decisão é pessoal. O que eu faço com a minha vida, o que eu faço com o meu sofrimento. Veja, tem uma frase que rola aí nas redes sociais que eu não concordo, particularmente, né? Mais ou menos assim, o final da frase. Ah, sofrer é opcional. Você já viu isso? Eu não sei Já. nem como é que é a frase inteira, que nem ficou, sabe? Passou assim, não caiu no coração não, porque não é a verdade. Não, sofrer não é opcional. Sofrer é da condição humana, todos nós sofremos. Sofremos. Agora, Todos nós sofremos. a maneira com que nós vamos enfrentar o Agimos. sofrimento, aí sim, né, é de acordo É. com aquilo que da forma com que eu me posicionar, daquilo com que o que eu escolher, como eu vou lidar com essa dor, como eu É o vou que ser eu responsável. faço.
o que eu faço com o que fizeram comigo. Porque Exato. muitas pessoas, né? Eu posso ter vivido muitas situações. Eu posso ter vivido situações de abandono, de traição, fui renegada, muitas situações. Mas o que eu faço comigo, aí é que está a diferença. Né? O que eu vou Exato. fazer dessa situação está na minha mão. O que o outro fez não está na minha mão. Eu não tenho domínio sobre o outro. Mas a partir do momento que isso está na minha mão, aí eu tenho domínio. Ele fez isso comigo, fez, mas o que eu vou fazer com isso agora? Aí depende de mim, né? Aí o poder está na minha mão, né? Exatamente. Gente, se vocês tiverem dúvida, como é que tá o assunto para vocês? Digitem aí pra Isso aí, gente. gente. Vai fazendo perguntas, vai fazendo questionamentos, vão falando por aí. Isso, Marcelo, Felipe entrou. a gente tenta Edileuza, minha irmã. sempre falar de uma linguagem, com uma linguagem bem simples, né? Mas a gente acaba sendo às vezes meio técnico. Então eu peço desculpas aí se eu falei alguma coisa que vocês não compreenderam, tá, gente? Mas é que fica encarnado na gente, né? Quando a teoria ela fala da verdade do ser humano, da pessoa, né, humana, nossa, isso tem muito significado, né? E acaba saindo pelos poros. E aí, como é que tá o assunto para vocês? Digam aí, Edileuza está gente. gostando, tá ótimo. Marcelo também deu um ok, tá gostando. Quem mais? Vão deixando aí pra gente, viu? Como que tá a impressão de vocês desse assunto, né? E, e por que que esse assunto é importante, né? Porque por mais que a gente crie os nossos filhos, ó, Kátia, Xavier, que bênção. Por mais que a gente crie, hoje a gente tem essa perspectiva, porque a gente estudou, né, Beth? Porque a gente ouviu pessoas que teve conhecimento de tudo isso, mas, gente, a realidade é que a maioria das pessoas não sabem disso que nós estamos falando aqui, né, Beth? Não, Que somos nossa. livres, que temos essa liberdade interior. Edneia, estou gostando muito. Renata, muito Renata, bom. oi Renata. Obrigada, Marcelo. Esclarecedor. Gente, vocês estão gostando? Olha, eu esqueci de falar no início. Tem um aviãozinho aí, ó, embaixo, que vocês podem apertar e mandar, compartilhar essa live para mais pessoas que vocês conhecem aí no Instagram de vocês, para que essa pessoa veja a live agora, ou então que ela veja num outro momento, porque a gente vai deixar salvo, tá bom? Vamos compartilhar. Se a gente sabe que é um conteúdo importante, né, para o crescimento das pessoas, para a maturidade das pessoas, né? Enfim, a gente precisa ajudar a compartilhar. O que a Sandra está perguntando aqui? Daquilo que nossos pais possam ter nos passado. Não entendi a pergunta. Primeiro passo, o Júlio, primeiro passo para superar a indagação. E quando o problema sou eu, primeiro, tá, Júlia, a gente já vai falar nisso, como a gente vai Hum, concluir já falando nisso, desses primeiros passos que a gente tem para superar isso. Sandra, a gente não entendeu a pergunta, repete aí. Sim, Júlio, Júlio, o primeiro é se identificar isso, né? O primeiro passo é a identificação, né? a gente até falou no início, Júlio, da importância desse autoconhecimento, porque muitas vezes nós não vamos identificar isso sozinhos. Por quê? Isso, Porque naturalmente dói quando eu me responsabilizo. Quando eu percebo que a contribuição, a consciência dói, é isso aí. Tomar consciência? Exato, né? A gente falou lá do início. Para eu tomar consciência, muitas vezes eu preciso de um terceiro, quer dizer, de um segundo olhar sobre mim, seja num processo terapêutico, seja num processo de coaching, né, Beth? Seja numa isso, mentoria, porque às vezes eu sozinha não me enxergo, gente. Você não precisa de uma outra pessoa para tirar um cisco do seu olho? Você não precisa de um assoprão, né, nos seus olhos? E muitas vezes a gente só consegue identificar quando alguém nos dá um toque, quando alguém joga essa luz. Por quê? Porque naturalmente a gente foge da dor. Isso é uma tendência natural, porque é uma autopreservação. O homem foge da dor e busca o prazer. Essa é a realidade nossa, né? a E Sandra está dizendo que a autoconhecimento, gente
Oi, A pode Sandra falar. está dizendo que a gente pode trazer muito isso da nossa infância, a gente pode trazer sim, isso de achar que o problema é o outro, né? Então Claro. nós trazemos muito isso, porque quando a gente tem os filhos pequenos, então quem fez isso? Aí um fala, foi o outro, e aí você nunca encontra o culpado, né? Então é sempre mais fácil para a gente não assumir os riscos de um castigo, os riscos de algo que possa vir mais, então a gente joga a culpa e transfere a culpa para o irmão, transfere a culpa para o outro, né? Então Sim. isso a gente acaba carregando naturalmente. Não é porque a gente faz isso de uma forma já pensada, não. É natural que a gente pense que o problema é o meu marido, o problema são os meus filhos, o problema é o meu chefe, o problema é quem trabalha comigo, os meus colaboradores, ou as pessoas que trabalham comigo. Isso é uma forma que nem você disse, uma forma de preservação, né? Sim. Ô, E Sandra, só completando aqui, né? A infância pode nos trazer? Sim, porque justamente o ambiente em que nós crescemos, somos educados, ele tem muita influência sobre nós. Só que ele não nos determina também, tá? Ele é um destino, né? O ambiente, o país que você nasceu, você escolheu? Não. A cidade? Não. A família? Não. Né? a A cultura língua, que a a sua gente língua vive, né? materna, a cultura, você não escolheu. Tudo isso nós chamamos de destino. Né? A logoterapia fala que chama de destino. Mas nenhum desses destinos pode me determinar. Ele me condiciona, mas ele não me determina. Ou seja, apesar de eu ter na minha família, ou de eu ter aprendido que esse é o jeito, né? Que não tem outro jeito de ser, que é assim mesmo. Apesar de eu ter o vício da reclamação, apesar de eu não ter esperança, às vezes um temperamento mais melancólico também, né, Beth? Pode fazer com que a pessoa tenha um olhar para a vida muito preto e branco, enfim. E tendências depressivas também podem ser genéticas. Então, existem muitas questões que podem nos ajudar a ter esse olhar reducionista, sabe, sobre a própria vida. Mas nada disso pode nos determinar, tá bom? E a Kátia falou uma coisa que também é super importante, Beth, ó. É um exercício de humildade reconhecer. Como é Então, necessário a gente ser humilde, né? Então, isso que você acabou de dizer, Gi, cai tudo naquilo que a gente já sempre vem falando, que é o autoconhecimento, né? O que nós vivemos na infância, tudo que a maneira como nós somos educados, que nós crescemos, a nossa cultura, enfim, tudo isso que você citou, quando eu busco o autoconhecimento, eu sei equilibrar tudo isso na minha vida. Eu sei o que eu preciso tirar fora, né? E eu sei o que é bom, o que pode ficar. Então, aí quando a gente volta a falar de relacionamentos, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar, e inclusive é um nicho que eu escolhi de mentoria de relacionamentos, porque todos nós somos seres relacionais, a gente se relaciona o tempo todo com todas as pessoas, né? Sim, Então sim. agora, por que nós temos tantos conflitos de relação? Porque nós não nos conhecemos. Então é muito mais fácil eu olhar para o outro, eu ver o problema no outro, eu ver o defeito do outro e jogar a culpa e a responsabilidade, às vezes, da minha vida no outro. E aí tudo que a gente for falar aqui, você pode prestar atenção que tudo vai cair no quê? Eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer e me conhecendo eu assumo as minhas responsabilidades. Aí a gente fala da autorresponsabilidade, né? E aí depois você vê o horário aí que eu não sei, para a gente depois já começar a falar do terceiro tópico, que é como nós podemos reverter essa situação, como nós podemos sair disso. Tá, eu detectei, o problema sou eu, tá bem, eu assumo isso, foi muito difícil, mas tá, o problema sou eu. Eu já clareei tudo isso, eu já joguei luzes em tudo isso, então eu vi que muitas vezes uma responsabilidade minha eu coloco nas mãos do outro, em algumas situações da minha vida eu sou vítima, tá. E agora? O que eu vou fazer? Então, não sei como é que tá o horário aí, Pode se for pra falar, gente Beth, pode terminar, seguir. Nós temos uns 10 minutinhos ainda. tá. Aí 5 minutos Então, antes, para não cair a live igual na semana passada, aí a gente conclui, tá bom? Pode então ir, eu eu vejo te assim, aviso. tá? Eu vejo assim, nós assumimos essa responsabilidade. Tá, eu sou o problema. Agora eu detectei que o problema dessa situação da minha vida, disso que eu estou vivendo, sou eu, certo? Aí eu consegui
ver isso. Então, como é que eu vou mudar essa situação? Eu vou mudar através de um processo. Ninguém deita de uma maneira e acorda de outra, porque afinal de contas eu estou falando de uma vida inteira. Sim. Eu tenho 50 anos, então eu não vou mudar de hoje para amanhã o que eu vivi esse tempo todo. Mas eu aceito que eu preciso de uma mudança, certo? Eu sei que eu preciso mudar muitos fatores na minha vida. Então eu tenho que começar um processo de mudança. Primeiro, como eu tenho que resgatar a minha vida, a tomar as rédeas, né, da situação, as rédeas da minha vida, e nem sempre eu consigo fazer isso sozinho. Você sabe que eu tenho um segmento que eu atendo e eu gosto muito, embora as mulheres elas se identifiquem muito comigo e eu tenho essa identificação por questões de idade, de convivência, tudo, mas eu tenho um público muito bom, que é o público masculino. E eu acho muito interessante, por quê? Porque os homens são muito durões, né? Eles não reconhecem que eles precisam de mudança, eles não se abrem, eles não falam deles, eles são muito firmes, né? Então, eu vejo assim que é um desafio muito grande você trabalhar com o homem. Por quê? Porque eles não dão o braço a torcer. Se a mulher é difícil mudar, você imagina um homem. Você imagina um homem chegar e dizer assim, não, o problema sou eu preciso mudar e eu preciso me conhecer. Gente, é um desafio muito grande, mas assim, é espetacular quando você consegue fazer isso, sabe? É espetacular, porque os resultados são muito mais rápidos, sabe? Então, assim, é um processo, e quando a pessoa, seja homem, seja mulher, ela fala, eu vou mudar, eu quero mudar, nossa, aí é maravilhoso, por quê? A gente consegue sim dar os primeiros passos sozinhos, sabe? A gente consegue. Mas chega uma hora que isso parece que emperra. Aí aquilo que você disse, eu preciso de uma ajuda de um profissional. Eu preciso de alguém que esteja do meu lado. Aí quando seja na área da terapia, psicólogo como você, ou mentor como eu, qual que é o meu serviço de mentoria? O que que eu faço? Eu pego na mão da pessoa e digo, olha, vamos por aqui que é o melhor caminho. Não, agora é por aqui. Enfim, a gente vai ajudando as pessoas a se descobrir, vai dando pistas para que ela possa tirar dentro dela. Não sou eu que vou dizer o que você tem que fazer, mas eu vou oferecer condições para que você encontre dentro de você a resposta para aquilo que você precisa. Eu acho que isso é maravilhoso, porque se eu digo para uma pessoa o que, que ela tem que fazer, o que, que acontece? Eu também estou condicionando a pessoa a viver, né, por mim. Aí eu não vou estar resolvendo um problema. O belo de resolver um problema é fazer o outro se descobrir quem ele é de verdade, né? Isso está dentro dele. A gente tem também esse velho costume de achar que a gente sabe o que é o melhor para o outro. E a gente não sabe o que é o melhor para o outro. Ele precisa É a vida descobrir dele, o que é. né? Nem ele às vezes sabe, que dirá eu, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Que cada um consiga ter uma autonomia para correr riscos. Porque teve uma pessoa que falou aqui agora há pouco. Ela acaba fazendo, agora eu não lembro o nome. Eu acabo sempre fazendo o que os outros querem. Eu ouvi isso. Depois acabou passando, não comentei. Veja, é preciso a gente aprender a correr riscos, se posicionar, errar, porque é assim que a gente aprende. A Nem, vida é nem, nem, assim, sem- né? nem sempre a gente vai acertar em tudo, gente. Mas é preciso que eu tenha autonomia sobre a minha própria vida. E a Porque gente nunca vai agradar todo mundo, né? eu não posso deixar que outros me digam o tempo todo o que fazer, que outros me digam o que é melhor para mim. E Sim. veja, às vezes o outro tem as melhores intenções, mas A gente. você só vai Eu acho que. amadurecer se você realmente der passos e tomar a responsabilidade da sua vida nas suas mãos. Porque quando a gente fala assim do outro, a gente nunca quer dizer que o outro tem má intenção ou que o outro Isso. faz para nos prejudicar. Não, às vezes ele quer o melhor para nós, só que nem sempre ele sabe o que é melhor para mim. Porque ele não Exato. está nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus desejos, né? Então, assim, e querer agradar a todo mundo, nós não vamos conseguir. É. Imagina, a Vamos. gente E vai a gente vai adoecer, né? perder. Eu acho que Sim, às vezes a gente não quer perder ninguém, a gente é não quer verdade. desagradar ninguém, nós queremos ser bons para todo mundo e a gente se anula quando faz isso. Quando você quer agradar a todos, automaticamente você está deixando de ser quem você é.
né? E E é, aí, tá, a pode gente falar. precisa também pensar, Beth, assim, ó, o que está por trás do eu preciso agradar a todos, tá? São Fica aí crenças, né? uma missão para nossa colega descobrir. O que está por trás disso? Por que que eu acho que eu preciso agradar a todos? Tá? Beth, nós temos 5 minutos. Vamos lá. Olha como passa rápido, Como passou gente. rápido, hein? É, pois é. Passou rápido. Então, assim, o que, que eu gostaria de deixar como mensagem central de tudo isso? Uhum. Toma a sua vida nas suas mãos. Toma, porque desejo de acertar a gente sempre tem. Nem sempre nós vamos acertar, mas o importante é nós estarmos em ação, sabe? Eu saber que eu preciso mudar, eu saber que o problema sou eu, não basta. Eu tenho que começar a agir. Porque quando eu começo a agir, é que começam a aparecer as diferenças. E quando eu começo a me conhecer, automaticamente as feridas da minha existência vão aparecendo, mas também vão aparecendo as curas e a libertação, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu me conheço, eu começo a ser livre. Livre de pensamentos de terceiros, livre de tantas coisas, né? Então, eu acho que isso é o mais bonito, saber quem eu sou e viver essa liberdade de filho de Deus. A irmã Cláudia colocou aqui, olha, terapia de grupo. Quase isso. Obrigada pelos novos olhares, que legal. E pensando em mensagem última também, Beth, uma coisa que eu queria deixar, né, queria compartilhar com vocês, que eu lembrei hoje também, pensando um pouquinho no nosso assunto, né, eu lembrei daquela frase de Sartre, né, até coloquei no Stories, né, o Aí eu vi inferno lá. são os outros. Quantas vezes nós acreditamos nisso? Porque a gente ouviu isso. Quantas pessoas acreditam de fato? Ah, o inferno são os outros. E o meu professor de logoterapia lá da Argentina, Cláudio Garcia Pintos, ele dizia assim, né, que se nós continuarmos acreditando que o inferno são os outros, nós vamos perder a oportunidade bela que nós temos, né, de ser um paraíso, sabe, para os outros, sabe, com a minha Isso é muito vida, bonito. com o meu amor, com o meu servir, Uhum. com o sentido de sofrimento na minha vida, porque eu não vou deixar de sofrer, mas buscando o sentido de cada sofrimento, né? Então, a gente precisa não ficar utilizando essas frases prontas como bengala, sabe? O inferno são os outros. Não, muitas vezes eu faço um inferno na vida dos outros. É mais ou menos por aí, sabe? Então, Vai assim, descobrir o que o outro tem de belo, né? Isso aí é maravilhoso. E sim, as pessoas têm muitas coisas boas, gente. Às vezes está lá escondido, mas no fundo, quando você cutuca lá, você vê um jardim lindo e florido na vida de cada um. exato, Isso que é lindo. exato. Conseguir fazer, conseguir enxergar dentro do outro o que ele tem de mais belo é o que é mais gratificante no trabalho da gente, no atendimento, no É serviço da gente. verdade, Isso, né? é Isso não tem verdade. preço que pague. É verdade. Gente, antes de eu dar um tchau para vocês, então, deixa eu só deixar aqui, Beth, na semana que vem, na sexta-feira às 19 horas, né, que é o nosso horário de live, eu vou estar batendo um papo com a Verônica Fetter Bertolucci, que é nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos nutricionais que auxiliam no tratamento, tanto da depressão quanto da ansiedade, porque é muito importante a gente se alimentar bem, conhecer melhor os alimentos, para que a gente possa ter esses aliados, né, a nosso favor. Então, você que está aí, se você não me seguir, agora você me segue, né? Da turma aí da Beth, os amigos. Eu peço Reagir também que os amigo de meus longa amigos, data. eu peço também que os meus amigos sigam a Beth, sigam todo o conteúdo dela também, que é muito É. importante, que faz toda a diferença na vida das pessoas, tá? E aí, depois que essa live estiver salva, gente, eu vou postar lá, vai aparecer lá no feed. Coloquem lá a opinião de vocês, o que vocês acharam da live, tá bom? Isso é muito importante para que a gente vá aparando as arestas. A gente está começando esse serviço também de live, de levar conteúdo para as pessoas. A gente quer melhorar isso e é com o feedback de cada um de vocês que a gente vai melhorando, tá bom? Então deixem a opinião de vocês lá, tá bom? Lá nos comentários. Ok? Porque esses comentários que vocês fizeram aqui, depois do vídeo salvo, ele se perde. Eu nem consigo visualizar quem comentou e eu não vi, tá bom?
Então, vocês deixem lá depois no feed pra gente. E, Beth, queria te agradecer, tá? Pela Gi, eu confiança. tenho que agradecer, que alegria estar com você aqui. Nossa, quantos incômodos, Imagina. quantos momentos juntos, né? E obrigado pelo convite, obrigado por todos que estavam aqui conosco, todas essas pessoas. Isso é maravilhoso poder partilhar um pouquinho com cada um. Sim. E aí, quem não viu inteira a live depois vai conseguir ver. O Silvio, tomar a vida em minhas mãos e começar a agir. Isso mesmo, Silvio. Consciência. Maravilhoso. Isso mesmo. Então, obrigada, gente. Olha, fiquem Gente, com olha, quem tiver Deus. alguma dúvida, quiser perguntar, pode mandar, né, no direct, pode mandar Isso. mensagem no Face, que a gente às vezes quer continuar o assunto, me interessou nisso, eu me coloco à disposição também para a gente continuar essa conversa com quem quiser. Isso. Ô, Beth, eu gosto de deixar lá nos stories uma janelinha de perguntas da live, se alguém tiver dúvida, então deixa lá pra gente. Legal. Marca o meu endereço e o endereço da Beth, a gente responde pra vocês, tá bom? E até sexta-feira que vem, daqui a pouco a Beth vai estar fazendo as lives dela também, né, Beth? E aí a gente Ué, vai ajudar a vamos, divulgar aí para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo de qualidade nas redes sociais, porque a rede social é só uma ferramenta. A gente pode fazer bom uso dela ou mau uso dela. Então vamos encher as nossas redes sociais de coisas boas, de notícias coisas boas, de boas. informação de qualidade, né? Ok. Beth, Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Amém, Gi. Brigadão. Beijão, tá? Beijão para todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Gente, um beijo. Estamos encerrando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.